Estamos de volta aqui Olha nós aqui. juntíssimas. Olha aí, eu já disse que dependendo da perspectiva, uma semana pode ser muito, muito pouco, né? Pode ser muito tempo ou muito pouco tempo. Para a gente poder te ouvir, às vezes parece ser muito, muito tempo, porque a gente fica com vontade de aprender mais. Ai, o pessoal tem inscrito, sabe que eles estão escrevendo para o nosso e-mail, podcast@praçadoencontro.com.br, e estão dando sugestões, comentários, depoimentos, estão conversando com a gente, falando assim o tanto que eles estão apreciando, né? Especialmente esse último tema que a gente trabalhou sobre abuso sexual, esse negócio aí Tem deu... mexido bastante, né? Esse daí rendeu, viu? Esse daí rendeu. Agora, olha só, doutora Esli, me fale aqui, fale para mim, para todo mundo que está nos acompanhando. Então, eu posso mandar um e-mail dizendo, doutora Esli, Marcela, que tal vocês conversarem sobre o assunto tal? Pode? Pode sim, dar uma sugestão. Ué. Olha, a gente falar uma vez por semana, todas as semanas, todos os anos, ó, assunto aí para Tem render. assunto, Então, é muita coisa. então, assim, quem quiser pode, né, escrever para a gente, dar sugestão, fazer pergunta, né? Às vezes as pessoas têm pergunta, não adianta fazer consulta, né? Porque isso daí a gente não faz, não. Mas se tiver uma sugestão de um Dúvida, né? tema, faça. Esses dias aí alguém pediu para a gente falar, sabe o quê? Sobre pesadelo. Olha, mas você não sabe que eu ia te fazer essa pergunta agora, porque a Ah, gente não briga. tá vendo? Ó, eu tô ligada no que os nossos amigos estão aí nos acompanhando, porque a gente vem falando sobre feridas no coração, né? Então, É. você tem falado sobre o que é isso, como isso se origina, e aí eu queria te perguntar se em algum momento os pesadelos eles podem ter a ver com a questão das feridas no coração, ou se as feridinhas lá, os buraquinhos no coração podem provocar pesadelos. Olha, pode sim, eu acho que as coisas estão muito ligadas. Você sabe, Marcela, que a gente fala sobre o cérebro e como ele processa as coisas. A gente passa pelas experiências, de noite a gente vai dormir, a gente tem o ciclo do sono que se repete várias vezes. Você lembra que tem aquele negócio do movimento rápido ocular? Pois é quando a Eu gente acho sonha. fantástico isso. É quando a gente sonha. Então, a gente sonha, e tem gente que lembra dos sonhos, tem gente que não lembra, mas eu vou te contar uma coisa, Marcela, todo mundo sonha. Eu ia te Todo, perguntar se todo mundo sonha, e pelo menos um todo. sonho por noite. Ah, pelo menos um, provavelmente mais, né? Só que assim, muita gente não lembra, e outras pessoas lembram de tudo. E outras pessoas ainda têm sonhos proféticos, né? Tem gente que tem uns sonhos que eles lembram e Deus fala com eles. Inclusive, a Bíblia fala, né, que o Senhor fala com a gente também através dos nossos sonhos. Às vezes são sonhos mais proféticos, premonitórios, quem sabe. Outras vezes são sonhos da minha vida, coisas que estão me acontecendo, e que, quem sabe, o Espírito Santo, junto com o meu inconsciente, junto com o meu cérebro, estão me avisando coisas, estão me contando coisas, né? Eu tenho tido a experiência, às vezes, assim, de conversar com alguém durante o dia, às vezes até, uma vez, eu até estava fazendo uma supervisão de caso com uma colega, caso interessante, assim, né? Dei meu pitaco, mas eu não sei o que aconteceu durante a noite. Quando eu amanheci, eu me lembrei de uma coisa que eu não tinha pensado e que eu achava que ia matar a charada, sabe? A Aí eu respeito escrevi daquela conversa, a respeito daquela conversa, daquele caso. Escrevi para ela, disse, mas, bah, é isso mesmo. Era isso que estava faltando. Então, me acontece de vez em quando uma coisa dessas, assim como que a conversa continua durante a noite. No meu cérebro, eu termino de processar e, às vezes, eu tenho respostas ou soluções, ou, pelo menos, assim, novas ideias, né, que eu devo poder, assim, levar adiante e ver se eu consigo ajudar ou a outra pessoa ou a mim mesma. Às vezes também a gente tem sonhos que nos alertam, sonhos que, né, nos avisam que a gente tem que ter cuidado com certas coisas.
E às vezes tem sonhos bons, né? Às vezes tem sonhos que nos confortam, sonhos que nos consolam, e às vezes a gente tem sonho ruim. E às vezes a gente tem sonho que a gente não entende, parece que não tem nem pé nem cabeça, sabe? Aqueles sonhos assim. E isso que eu ia te perguntar, esses sonhos sem pé e nem cabeça são o quê? Fruto daquilo que a gente pensou durante o dia? Tem a ver isso? Olha, o nosso cérebro, ele é tão interessante que eu não vou nem de dizer que eu tenho a resposta certinha, mas o nosso cérebro é tão interessante como ele junta as informações. Então, ele não tem a lógica, assim, humana, cronológica, normal, como a gente pensa. Ele junta coisas numa lógica, digamos, neuroquímica, numa lógica cerebral. São E fragmentos? são necessariamente fragmentos, mas assim, ele junta um dado com outro dado que a gente acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra, e no final das contas, quando a gente vai analisar, ou a gente vai meditar sobre aquele sonho, ou às vezes a gente até leva para alguém que pode nos ajudar, né? Quem sabe até interpretar o sonho, ou fazer uma leitura do sonho, aí a gente entende, mas não é que é isso mesmo, eles estão ligados no final das contas, então o Uhum. cérebro liga as coisas umas com as outras, de uma forma muito diferente que a gente está acostumado a fazer na nossa lógica mais cronológica, né? Uhum. Ele tem uma lógica muito diferente. Então, como ele funciona é uma coisa meio sobrenatural mesmo, assim, meio fora do nosso comum, do nosso normal. Mas tem uma lógica própria, sim, tem um valor próprio. E, muitas vezes, se a gente puder escrever os sonhos, ficar atrás disso, né? Parece que é uma das formas que Deus tem, inclusive, de falar com a gente. Quantas pessoas não receberam avisos, né? Outras pessoas que acordaram de madrugada com um sonho ruim, quem sabe até com um pesadelo ou com um aviso, né? Eu preciso orar sobre isso, eu preciso orar sobre meu filho, minha filha, né? Meu marido, minha esposa, que está numa situação assim. Foram, assim, avisos mesmo de Deus. Uhum. E outras Direções, vezes, né? é, e às vezes a gente tem pesadelo mesmo, aquela coisa ruim que nos assusta, e isso vem muitas vezes de lembranças que não foram bem processadas, foram lembranças que aconteceram coisas conosco, que o nosso cérebro não digeriu direito, ele meio que estacionou num arquivo cerebral, que quem sabe um dia a gente vai conseguir arrumar isso, e ele fica lá parado e, de vez em quando, ele, digamos, pede para ser entendido, pede para ser processado, e aí aparece como um pesadelo. Então, vamos lá. Dentro disso que você falou, eu posso ser um adulto e tenho pesadelos recorrentes desde a época da infância? Isso acontece? Pode, pode, pode. Os sonhos recorrentes, especialmente, pesadelos também, mas são sonhos, assim, de alguma experiência que não ficou bem resolvida, alguma coisa, alguma experiência que nós passamos que ficou travada, que ficou indigerida, indigesta, digamos assim, Uhum. cerebralmente falando, ela está travada no passado, o cérebro fica tentando arrumar, sabe? É como que se... Uhum. Deixa eu ver. O cérebro fosse um motorzinho, né, uma máquina, e ele um computador, e ele vai procurando os nossos arquivos, e às vezes ele, esse arquivo aqui está aqui ainda, esse arquivo tinha que ter ido para o passado, como é que ele está fazendo, o que ele está fazendo aqui, né? Então o Uhum. cérebro puxa de madrugada e diz, vamos tentar resolver esse negócio. Aí o cérebro consegue começar a digerir, começa a trabalhar, só que assim, sabe o que acontece? Vira um sonho tão ruim que a pessoa acorda antes que ela termine de reprocessar. Não termina, fica travado, Então, frustrou. muitas vezes esses sonhos podem ser, ou até mesmo o pesadelo, pelo que você está me falando, pode ser uma solução para resoluções que estão ali perdidas do cérebro? É isso? Eu acho que eles podem ser um aviso de que alguma coisa precisa de atenção, né? Se a Muito pessoa bom. tem um sonho recorrente, isso é um sonho. Eu já tratei muitas pessoas com sonhos recorrentes. Eu estou sempre sonhando a mesma coisa sobre isso, sobre aquilo, sobre isso, sobre aquilo. E às vezes até o mesmo sonho, né, que se Uhum. repete com algumas coisinhas diferentes, mas é que isso é um aviso do cérebro dizendo, teve alguma coisa lá atrás que foi o que deu início a esses pesadelos recorrentes,
quem sabe a primeira vez ou primeira vez que sonhou com isso, está nos avisando, olha, você precisa terminar de processar esse negócio, porque isso está preso aqui no teu arquivo cerebral. Aqui no presente, a gente está ainda lidando com um negócio que deveria estar lá no passado. Mas como o cérebro não conseguiu terminar de digerir, ele fica tentando. Aí, de vez em quando, ele dá mais uma volta, diz, bom, vamos ver se agora ela já tem a capacidade, né, de resolver essa situação. Aí ele puxa o arquivo, porque alguma coisa aconteceu durante o dia, quem sabe, ou alguma conversa, ou alguma coisa assim. Aí ele puxa o arquivo, ele tenta digerir o negócio, puf, não deu, não deu. Então, nessa terapia do EMDR que eu falo para você, que a gente trabalha muito isso, é uma das formas fantásticas que a gente tem de ajudar o cérebro a terminar de processar essas coisas. A gente digere, a gente processa isso, sabe? A gente vai lá, a gente pega esse sonho, a gente estrutura de acordo com o nosso protocolo, e a gente faz a estimulação bilateral, né, o movimento bilateral, e meio que obriga o sonho a passar daquele ponto onde ele sempre trava. E aí o cérebro consegue terminar de processar. Gente, Essa é muito uma legal forma. isso. Tem outras coisas que a gente pode fazer. Você quer mais algumas ideias? Você Olha, quer uma... a minha mente está aqui, ó, só borbulhando diante de tudo que você está falando. Você Porque, quer uma assim, outra dica? Se você é, não pode ir para terapia, o que que você pode fazer para arrumar esses pesadelos? Eu vou te dar uma. por favor, dê essa dica agora. Aliás, essa dica, inclusive, está lá no nosso YouTube da Olha aí. Trauma Clinic, sabe? Como é Então, que é? tem O pessoal escreve Trauma Clinic? Trauma Clinic com o C mudo, né? E Olha aí, vai lá já. no YouTube, bota pesadelo, Trauma Clinic, deve aparecer lá, sabe? É de um colega chamado Justin Havens, um inglês, que foi desenvolvendo uma ideia muito interessante que qualquer pessoa pode tentar resolver seu pesadelo. Então, você pensa no seu pesadelo, você pode até fazer um desenho, escrevê-lo, e depois você imagina, antes de dormir, um outro final bom, feliz, almejado para esse pesadelo. Por exemplo, se você acorda com a sensação de que você está afogando, né? Ai, meu Deus, mais uma vez eu estou com esse pesadelo de estar afogando. Então, em vez de acordar com isso na hora de dormir, a gente imagina, ou que eu estou sendo salva, vem o Superman, vem meu pai ou minha mãe, meu amigo, meu marido, o salva-vidas, né? Vem e me salva, sabe? Então, a gente termina o pesadelo com um final almejado, um final feliz, um final bom, né? Interessante. Isso tudo antes de dormir. Antes de dormir. A gente passa o pesadelo aquele várias vezes, mas em vez de deixar ele pendurado onde ele parou, a gente leva ele um pouquinho mais adiante, como se fosse uma história, e a gente escreve outro final para essa história. E Muito funciona. legal. Olha, às vezes com 2, 3 dias você consegue resolver, E as né? pessoas sonham com esse novo final? Quando Sonham deitam com e esse novo, dormem? muitas vezes elas sonham com esse novo final, ou o pesadelo para de perturbar. Nossa, mas Então, muito legal isso. é muito legal. E é de graça, gente. É. Solução gratuita aí para quem quiser. Agora, quem quiser realmente reprocessar, tem que procurar um terapeuta, EMDR de preferência, que pode ajudar a reprocessar e terminar. Porque às vezes tem uns pesadelos meio barra pesado que a gente não quer mexer sozinha, né? Sozinho. Mas, se você tem um pesadelo recorrente, um sonho recorrente, ou um sonho ruim que você teve, ou mesmo às vezes a gente sonha a primeira vez assim, acorda de manhã cedo com aquele negócio, já aproveita, antes de sair da cama, dá outro final para esse sonho ruim, para esse pesadelo, para você poder sonhar e pensar de outra maneira. Luiz Lio, Gostou? agora, um pouquinho antes da gente terminar, diante de tudo que você falou, cai-se também aqui, então, aquela ideia de que pesadelo é alguma coisa que só afeta crianças, né?
Ah, Ou que afeta mais crianças, né? Porque tem gente que pensa assim, criança que tem muito pesadelo. Pesadelo é muito coisa de criança. Mas, pelo visto, não. não, nunca ouvi falar de uma coisa dessas, não. Olha, a criança, ela tem uma situação um pouco diferenciada do adulto, porque a criança, até mais ou menos uns 5, 6, 7 anos de idade, ela não consegue fazer a brecha entre fantasia e realidade. O que que Ah, significa isso? Que quando ela sonha com o monstro, ela não consegue diferenciar que isso é um sonho, né? uhum. Que isso é uma fantasia, por assim dizer, e ela não consegue perceber que aquilo, entre aspas, não é real, porque ela sonhou de um jeito que para ela é real, né? Entendi. Então, ela tem, às vezes, esses pesadelos mais complicados, porque ela tem que aprender, e isso é uma coisa do desenvolvimento, não é uma coisa que ela consegue, a gente consegue obrigar a criança de 3 anos a fazer isso. A gente diz, não, mas isso daí é só imaginação, isso foi só um sonho. Ela não entende o que é só um sonho. Ela Uhum. entende que ela sonhou com um monstro, o monstro existe, ponto, acabou. Né? E por isso que ela vai procurar mãe e pai de madrugada. Oh, isso é uma coisa tão ruim, estou com medo, não sei o que mais. E é por isso também que a gente tem que cuidar o que, que entra no cérebro dos nossos filhos. Hoje em dia, com as crianças muito expostas às telas, né? Você sabia, Uhum. Marcelo? Deixa eu só subir aqui no meu caixote portátil um instantinho. Você sabia que Uhum. nenhuma criança deveria assistir celular, tela e computador, tablet, iPad, nada, até os 2 anos de idade? Zero. Zero. Mas isso é completamente o oposto do que está acontecendo agora, né, gente? Demais, mas por isso que eu estou te falando aqui, estou subindo no meu caixote portátil para te dizer, zero tela, pelo menos Explica por quê, já que você fez esse porque parênteses. várias razões. Uma, a radiação, né? A gente não sabe direito, Marcela, o tanto que essa radiação impacta a vida da gente e muito mais em relação a uma criança que está em desenvolvimento. Impacta os Uhum. olhos, impacta o cérebro e cria, muitas vezes também, adições, vício. A criança, É. assim, acaba querendo brincar, jogar com certas coisas compulsivamente, porque muitos desses jogos são desenhados para criar essa compulsão, de forma que a pessoa sempre Fique queira presa, né? comprar mais, né? Ter o aparelho mais novo, mais alto Ibope, essas coisas todas, né? Então, criança nenhuma deve fazer. E eu acho que tem que cuidar muito. Você sabe que tem alguns estados nos Estados Unidos são 50 estados, são 50 regras, 50 leis. Não é um Não é país, como o Brasil, né? né, como no Brasil. Então, poucas leis são federais, né? Por exemplo, o governo federal legisla sobre estradas que cortam os estados. Mas cada estado tem as suas leis. Tem estados que estão começando a banir o acesso à mídia social a jovens até os 18 anos e que somente podem acessar com a permissão dos pais, Olha. justamente por causa dessa coisa predatória, né? Por um lado, de pessoas que às vezes entram, seduzem, né, no papo, na conversa, e de repente a coisa que começa na fantasia vira uma realidade, o jovem às vezes Uhum. foge de casa, vai atrás, muito do tráfico sexual infantil de Acontece ali, né? jovem vem dali, né? E também, olha, quando que você ouviu falar de suicídio em criança, suicídio em Nunca. jovens, 12, É. 10, 11 anos, né? 15, 16 anos, né? Mas hoje, Parece uma epidemia agora, né? sabe por quê? Olha, pensa bem, antigamente, eu, né? A gente, você, íamos para a escola, acontecia as coisas na escola, a gente chegava em casa e aquilo acabava, né? Eu chegava em casa e eu tinha uma trégua, né? Tinha minha mãe, tinha meu pai, meus irmãos, minhas Uhum. irmãs, minhas amiguinhas da vizinhança, a gente ia brincar, a gente ia conversar, Uhum. sei lá o quê. Agora não. Agora as coisas que acontecem na escola, elas vão para casa comigo no celular. E aquilo fica ligado 24 horas no ar.
Então, e a exposição social, né? Alguém fala uma besteira e os outros ficam fazendo troça na mídia social, né? Em alguma postagem. Alguém cai na besteira de tirar uma foto, assim, às vezes até na brincadeira, né? De partes íntimas, e alguém posta. E depois que está na internet, amiga, aquilo é para sempre. Difícil tirar, fazer desaparecer. É isso que os pais precisam entender, uma vez na rede, para sempre na rede. É para sempre. Caiu na rede, ficou peixe mesmo, sabe? É desse jeito. Então, a gente tem que ter mais cuidado com essas coisas, né? E cuidar com isso, porque, dependendo do que entra no cérebro, né? Vai sair do cérebro feito pesadelo, feito sonho. O cérebro tem que digerir essas coisas. Quando os computadores começaram, eles falavam assim, lixo entrou, né? Lixo in, lixo out. Então, se você bota lixo para dentro, o que vai sair? Lixo, né? Jesus já dizia, a boca fala do que está cheio o coração. O cérebro sonha aquilo que está cheio a mente, né? Então, vamos cuidar o que a gente, tanto criança, que nós somos responsáveis por elas e ao que elas estão expostas, vamos saber o que elas estão vendo, fazendo, como adultos. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu já tive várias vezes experiências horrorosas de estar num avião e ir no banheiro, e quando eu passo por alguns passageiros, eu vejo que os homens estão vendo pornografia. Meu Deus, no avião. Exposta assim, né? Claro, quando se dão conta que alguém está passando, eles viram o celular para a gente não estar vendo, né? Mas quem estiver sentado do lado deles, ou quem passa no corredor, Vê inteiramente. E eu estou dizendo assim, plena luz do dia, avião cheio, e isso aí é o quê? A pessoa perde a noção de censura por causa da adição, tanto à pornografia quanto a essa questão celular, né? Então, a gente precisa ter cuidado, porque muitas vezes vira pesadelo, sim, e é o pesadelo que está nos avisando. Olha, tem alguma meleca, alguma porcaria aqui dentro que você precisa curar. São as feridas do nosso coração, as feridas que o nosso cérebro não está conseguindo digerir. E falando em feridas do coração, Marcela, a gente... Olha aí, dá essa dica para essa dica que você vai dar. Quem quiser curar seu coração, trabalhar mais as suas farpas, tem a chance de participar do nosso programa de cura para o coração. Como é que faz? Uma vez por mês, na segunda-feira de noite, de 7 às 9, fica gravado, a parte da lição fica gravada, a parte do exercício pessoal, a gente não grava, porque é privado. Mas a parte do exercício, das explicações do ensino, a gente grava, a pessoa tem acesso. Se ela perdeu alguma, ela pode ver, inclusive, as lições passadas, né? Então, quem quiser se inscrever, pode ir para Coração, sem ser cedilha e sem acento, né? Porque a internet não sabe português, não sabe ler essas coisas dos nossos domínios, né? coração.praçadoencontro.com.br. coração.praçadoencontro.com.br, sem os acentos, sem as cedilhas. Vai lá, se inscreva. Olha, muita gente quer fazer terapia, não tem como pagar. Não é uma terapia, mas é terapêutico. Mas é uma ajuda, né? É ajuda. Olha, é um passo que... Olha, tem várias pessoas que têm dado depoimentos incríveis, impressionantes, de como isso tem sido útil para elas, como isso tem ajudado elas, né? Então, a gente deixa a dica aí. Não vamos ficar com os pesadelos, não. Vamos tratar. A gente pode até fazer, né, um programa sobre pesadelos. Tá aí. Acabei de ter uma ideia para um programa para o coração. Vamos fazer isso uma noite, vamos trabalhar os nossos sonhos e os nossos pesadelos. Os nossos pesadelos. Vocês e agora, contadas. Quem vai dar a dica e vai fazer um pedido para a Esli sou eu. Eu vou dar a dica para você primeiro, depois eu vou fazer o pedido. A dica para você que está nos acompanhando é pega esse programa de hoje e compartilha. Quantas pessoas, de repente, aí do seu entorno estão sofrendo com as questões do sono, do pesadelo, do sonho. E esse podcast de hoje é muito esclarecedor, vai ampliar bastante. Então, pega, compartilha, não ouça só para você, não. Compartilha aí para a turma, compartilha para a sua lista de amigos, né? Faz esse processo para você ser bênção também na vida de alguém. E o pedido que eu vou fazer para a Esli é:
Daqui a alguns programas à frente, vamos falar sobre adições, porque você falou aí das telas, dessa questão da pornografia, e eu acho que a gente precisa muito falar disso, né? Vamos falar sim. Vamos Então, conversar. então tá Não, é um combinado. assunto muito importante, né? E que aflige muitas pessoas no nosso país, no mundo inteiro. As pessoas não têm noção. E não são só homens mais, né, Ednei? É uma coisa que Não, agora alcançou as mulheres de uma maneira acachapante até, eu acho, é né? difícil. É. Bom, mas isso é papo para alguns dos Próximo próximos aí à assunto. frente. Não perde, não, porque semana que vem o assunto também é muito bom. Se você não perdia. A Marcela e as suas perguntas, hein? Vamos ver o que ela vai me perguntar semana que vem. Gente, até a próxima, se Deus quiser. Até lá, um beijo.